Cambuci, o nome mais certo é pote. Os tropeiros que vinham do litoral ficavam na praça do Cambuci. Traziam uma fruta e colocavam dentro da bebida. E ali havia argila. Os índios fabricavam pote, coisa de pau, e iam vendendo no Largo da Luz. Todos passavam pela Rua Lava-Pés, Rua Independência, Avenida Dom Pedro, a Nazaré, para pegar a Estrada do Mar. A Lava-Pés tinha um córrego, o pessoal lavava os pés lá, por isso que tem esse nome. Então é um bairro que tem uma história, que tem uma tradição e faz parte da história da cidade. Foi construído por imigrantes, né, italianos, espanhóis, árabes. O bairro do Cambuci, ele tem a origem operária. Ele é construído na mão de obra imigrante operária e dos negros recém-libertos que permaneceram ao entorno do centro histórico e econômico, que é a região central da cidade de São Paulo. Você passa na rua, é uma casa comum como qualquer outra, né? Só que o inferno está ali atrás daquela porta. O problema é que as pessoas ganham pouco, não tem um fiador, né? E o cortiço você dá um mês de depósito e você entra no quarto para morar. Que as pessoas brigam por um tanque, brigam por um espaço para tomar um banho, dois banheiros, às vezes para 10, 15, 20 famílias. Se uma criança joga uma bola, a outra mãe briga com o outro filho porque não pode jogar bola. É muito cômodo, atrás daquela porta, o governo não se preocupar com o problema que tem lá atrás. Uma parte do Partido Socialista, na época, foi constituído aqui no Cambuci. Tinha aqui também um grupo de anarquistas. E tinha na Rua Barão de Jaguara uma cadeia onde eram colocados os presos políticos na época, né? Que era a Bastilha. Não havia televisão, havia um radinho, então o divertimento era o cinema. A gente não podia entrar sem gravata. Você não entrava no ônibus sem paletó. Tínhamos 3 cinemas, Cambuci, Riviera e Lins. O Riviera foi uma fase mais avançada, na qual víamos o cinema moderno, tela panorâmica e som estereofônico. Neste bairro, nós tivemos uma história bem ligada ao cinema. Tínhamos Francisco de Almeida Fleming. Trabalhou no Rio, no primeiro estúdio, com Ademar Gonzaga, nos anos 30. Foi o que fez o primeiro filme brasileiro falado em 1926, Paulo e Virgínia. O filme Tico Tico no Fubá foi interpretado por Anselmo Duarte, que fez Zequinha de Abreu, um dos maiores compositores que tivemos no país. Por ironia, a família Zequinha de Abreu morava nessa Avenida Luiz Vasconcelos. Todo dia de manhã, isso era um ritual para ele, passear pelas ruas do bairro antes de vir aqui para o ateliê e começar a pintar. Ele contava que as ruas do bairro ainda eram de chão de terra e as pessoas vinham vender verduras e leite de cabra na porta das casas. Vendo a evolução da obra dele, do seu processo criativo, você vê como o bairro realmente influenciou a obra do meu avô. A gente espera que essas ruas sejam uma fonte de inspiração e que, quem sabe, surja mais um pintor ou uma pintora famosa dentro do Cambuci. Participei do movimento Jovem Guarda desde 1965, que foi encabeçado pelo Roberto Carlos e seguido por tantos ídolos famosos, como Erasmo, Vanderleia, Martinha, Valdirene, Golden Boys, Sérgio Reis e tantos outros. Quando Deus me deu a felicidade de eu ganhar o primeiro dinheirinho, que eu pude comprar um apartamento que era o meu sonho, eu comprei aqui no bairro do Cambuci. Por que Cambuci? As pessoas se conhecem, se consideram, se cumprimentam. O meu coração faz parte de um mundo tradicional, como nos velhos tempos. Você, meu amorzinho, você é meu amorzão, você é um tijolinho que faltava na minha construção. É verdade, é verdade, é verdade.
Cambuci é um morro. No cume deste morro, então você tem as melhores residências, as melhores moradias, você tem as vilas. E as vilas você tem uma relação de proximidade, de cumplicidade, de compadrio. Zeppelin passou aqui no céu do Cambuci, ele era enorme, aquilo para mim é como se tivesse visto o Papai Noel. Essa vila até hoje é uma família. As crianças estão crescendo aqui. As pessoas que chegam, que têm criança, é fácil se adaptar. Elas se adaptam melhor do que numa escola. Então quem é hoje que está aqui? Está aposentado, está pensionista, tá? Está o descendente de imigrantes, está um migrante nordestino. Então a hora que tem esse caldeirão de culturas, ele é recheado de memória. Aqui onde eu estou, ele ficava sentado. Até quando a gente chegava pelo portão, eu sempre falava: nossa, senhor Rafa, como o senhor está elegante. E ele, assim, meio indignado, respondia: elefante. Os polifons, a sociedade se reunia na casa dos ricos para ouvirem essa música. Ele acabou criando um museu que seria, pode-se chamar assim, o Museu do Cotidiano. A coleção demonstra sempre uma evolução dos objetos, né? E de como evoluiu o pensamento do ser humano através dos tempos. Na década de 60, Cambuci tornou-se o maior parque gráfico da América Latina. O futebol de várzea chegou no início do século aqui no Brasil, trazido pelo Charles Miller. E o primeiro campo de futebol foi ali onde é a Igreja da Consolação. Só que rapidamente os campos de várzea se expandiram. Esses campos existiram até 1970, 71. Todos os moradores do Cambuci, antigos, viveram, cresceram frequentando o Parque da Aclimação. A Mina foi uma grande batalhadora pelo tombamento do Parque da Aclimação. Primeira luta ecológica urbana vitoriosa no país. Seu Neto! Oi, Neto! Senhor! Você vai pro Corinthians, Neto! A brinquedoteca do Balneário do Cambuci tem o nome Turma da Mirna, através de um projeto Brinca Criança que ela criou, incentivava a criação de brinquedotecas em entidades filantrópicas e entidades públicas. Esta população idosa, ela tem um papel importantíssimo, porque ela não permitiu que ele fosse devastado. Toda a fruta de duas partes juntos chama-se cambuci. Vou plantar aqui no prédio, ela está aí, a verdadeira planta que veio de um lugar distante do interior.